Alô, meine Lieben, hier bin ich, Matheus Schaff, sou seu professor de alemão aqui no nosso curso preparatório para o Goethe Certificado P1, seguindo o nosso método META. Herzlich willkommen, meine Lieben, sejam todos muito bem-vindos à nossa aulinha hoje sobre o nosso Lesen Teil 2, meine Lieben. Olha só, nossa segunda parte do nosso Lesen, pessoal. Lembrando, tá, que no Lesen, que é a nossa primeira parte da prova, mas a última modalidade que a gente está abordando aqui no curso, que o nosso Lesen, na nossa prova, ele é composto, tá, de 5 partes, né? Lesen Teil 1, 2, 3, 4 und 5. Nós já vimos na nossa aula anterior o nosso Lesen Teil 1, onde geralmente nós vamos ter lá um texto de um blog, tá? Geralmente é um texto de um blog, pode ser um e-mail também, tá? Ou seja, entre dois amigos ali, por exemplo. Lá nós tínhamos então que responder a questões, né? A 6 questões de richtig oder falsch. E agora, pessoal, nós vamos partir aqui para o nosso Lesen Teil 2. Cuidado, pessoal, que tem algumas coisas bem importantes, tá? Eu preciso de muita atenção de vocês aqui para esse nosso Lesen Teil 2, beleza? Então tá aqui mais ou menos, pessoal, a carinha do nosso Lesen Teil 2. Deem só uma olhadinha aqui. Nós vamos ter um texto aqui, Gemeinsame Aktion gegen Schnellfahrer. E nós vamos ter daí 3 questões, tá? Pra gente resolver, né? Que estão aqui embaixo. E depois, pessoal, nós temos mais um texto ainda, tá? Cuidado que no Lesen Teil 2 nós temos 2 textos, tá? Que são um pouco menores do que o nosso texto do Lesen Teil 1. Ou seja, 2 textos menores que são, vamos dizer assim, artigos de jornais, tá, pessoal? Geralmente, então, são artigos de jornais, de uma revista ali, falando a respeito de algum de determinado tema. Para cada um dos textos, pessoal, nós vamos ter 3 questões para resolver. Então, são 3 questões a respeito do primeiro texto, ou seja, as questões 7, 8 e 9 são a respeito do primeiro texto. Depois, você vai ter mais um texto e mais 3 questões para resolver, tá? Cuidado, pessoal, muita atenção. Tá? Para cada texto, então, nós temos 3 questões para resolver. São textos independentes, mas os dois eles fazem parte do nosso Lesen Teil 2. Tá? Se a gente for dar uma olhadinha aqui, pessoal, nesse nosso documento, aqui nesse nosso PDF, tá? Que fala a respeito do Lesen Teil 2, nós temos aqui algumas características. Olha só, liebe Leute, nós temos então 2 textos mais técnicos, tá? Ou seja, com uma linguagem mais então formal, uma linguagem mais jornalística, podendo aparecer então termos mais não vamos dizer assim complexos, tá? Mas temos então que fogem um pouco daquela realidade assim do cotidiano, tá? Ou seja, são termos então que vão ser específicos ali a respeito da temática que está sendo abordada naquele artigo. Vocês podem perceber aqui, por exemplo, ein Dorf für grüne Energie, ou seja, um vilarejo a favor da energia verde, né? Da energia limpa. Então aqui eles vão falar a respeito de energia, como é que esse Dorf ali então ele sobrevive com a energia limpa, beleza? São textos, então, que eles são informativos, ou seja, tem esse caráter, então, jornalístico, já que eles são textos, então, retirados de jornais. O vocabulário, então, ele é um pouquinho mais técnico, tá? Não é aquele vocabulário mais de cotidiano. Nós temos, então, um texto aqui bem com uma característica agora bem formal. E nós podemos, pessoal, encontrar alguns termos regionais, tá? Dependendo sobre o que estiver falando aquele texto ali, beleza? Geralmente, o que acontece, pessoal? Fiquem muito atento, porque aqui embaixo, tá? Do texto, vamos supor que a gente tivesse um termo ali, como, por exemplo, já apareceu na prova do Goethe, das Philo, né? E Philo, deles vão colocar lá que seria daí um sinônimo, por exemplo, para Fahrrad, tá? Então fiquem muito de olho, pessoal, se tiver algum termo aqui que daí, esse termo, vamos supor aqui, ó, Strombedarf, né, que tá aqui, ele vai estar com um asteriscozinho. Se tiver algum asterisco aqui no texto, pessoal, deem uma olhadinha aqui embaixo, porque provavelmente vai estar ali. Provavelmente não, né? Se tiver o asterisco, o Goethe vai colocar ali então a definição daquele termo, beleza? Ou pelo menos uma palavra que deveria ser conhecida de vocês. Como aqui, você não saberia talvez Philo, né? Que Philo é a palavra para bicicleta lá na Suíça, mas você conheceria o termo Fahrrad, né? Que é bicicleta, conhecido já da gente desde lá do nosso A1, tá? Ou seja, um termo bem comum. Qual que é o tipo de exercício? Liebe Leute, exercício de A, B ou C. E aqui a gente deve tomar cuidado. Por quê? Toda atividade de A, B ou C, nós temos 33,3333% de chance de acerto. Qual que é o nosso objetivo aqui, pessoal? Sempre, tá? Aumentar para 50%. Ou seja, pelo menos ficar em dúvida ali entre duas, tá? Porque se eu ficar em dúvida ali entre duas, eu tenho mais chance de conseguir acertar ali aquela minha questão. Eu sempre tenho uma possibilidade aqui de, geralmente, tá, pessoal, de ter algumas coisas assim que são muito óbvias que não são certas, tá? Que elas estão muito erradas. Geralmente é assim, geralmente a gente consegue eliminar ali uma das alternativas. Por quê? Porque elas estão muito erradas, beleza? Então tá aqui, pessoal, nós vamos trabalhar então agora com o nosso Lesen Teil 2. Então tá aqui, ó, o Lesen Teil 2, o Goethe ele vai colocar, então você vai ter mais ou menos 20 minutos para resolver, 10 minutinhos então praticamente para cada texto, e o Goethe vai falar o seguinte pra gente. Lesen Sie den Text aus der Presse. Olha só, pessoal, de Presse, né, seria então da mídia jornalística, ou seja, de um jornal.
tá? Und die Aufgaben 7 bis 9 dazu. Então tá aqui o texto, né? O texto então do jornal e aqui estão os Aufgaben 7 bis 9. Aqui, pessoal, nós vamos ter um Beispiel, tá? Já já nós vamos falar aqui sobre ele, beleza? Tá aqui então o nosso Beispiel. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung, also A, B oder C. Então lembre-se, tá? Como é o nosso Lesen Teil 2, ó, Lesen Teil 2, nós vamos ter 2 Texte, ou seja, 2 textos para responder. Mais uma vez, 6 questões também, como no nosso Lesen Teil 1, mas aqui agora são questões de A, B ou C. O nosso objetivo é sempre tentar eliminar ali alguma alternativa, então, que está muito óbvia assim, ou seja, tá dizendo assim, não, isso aqui tá errado, né? Isso aqui não pode ser, né? Não tá falando no texto ali alguma coisa bem diferente, tá? Ou até às vezes algo absurdo, tá, pessoal? Geralmente na A, B ou C a gente consegue eliminar alguma coisa ali por ser, de certa forma, então, absurda, beleza? Maravilha, olha só o que nós vamos ter aqui hoje, então. Nós temos aqui, ó, Gemeinsame Aktion gegen Schnellfahrer. Gemeinsame, ou seja, algo que é junto, né? Aktion, ou seja, uma operação, uma ação. Gegen, ou seja, gegen, né? Contra Schnellfahrer. Ah, Matheus, eu não sei o que é Schnellfahrer. Pessoal, dividam a palavra. Was ist ein Fahrer, né? Vem do nosso verbo fahren, tá? Se fahren significa dirigir, Fahrer, essa terminação aqui em ER para substantivos, indica, então, aquele que dirige, ou seja, o motorista, né? O motorista. E schnell, já conhecemos também, né? Lá do nosso A1, que significa rápido. Ou seja, então está tendo uma operação conjunta, que a gente pode dizer, contra motoristas que andam rápido demais. Beleza? Então, uma atenção aqui para esse nosso Lesen Teil 2. Considerando aqui agora o exemplo primeiramente. Mas aqui, pessoal, a questão 7, tá? A primeira questão que vocês vão ter que resolver do texto, ela sempre vai ser nesse estilo aqui, ó. In diesem Text geht es um. Ou seja, esse texto trata de... Não tentem entender agora a tradução literal, tá, pessoal, disso daqui, mas gravem que in diesem Text geht es um. Esse texto trata de... Eles estão falando, pessoal, qual que é agora aqui o tema geral desse texto, o tema global. Lembrou de alguma coisa que nós vimos nas aulas anteriores? Isso aqui, pessoal, é o teu globales Verstehen. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de globales Verstehen. Eu peço muito cuidado, pessoal, para vocês, porque a gente pode facilmente conseguir conquistar essa questão aqui, mas a gente pode errar também com facilidade, por quê? Por conta de falta de atenção, tá? Meus queridos, eu falo sobre o tema global do texto, é a temática principal, o tema central. Dentro desse tema principal, dentro desse tema central, eu posso ter vários subtemas ali, várias coisas sendo abordadas. E o que o Goethe ele vai fazer, tá? Justamente para você errar. Ele vai colocar nas duas alternativas, tá? Nós vamos ter uma que é a correta, né? Que está indicando, então, o tema geral, o tema global, o tema principal do meu texto. E nas outras duas alternativas, ele vai colocar coisas que estão, de fato, ali no texto, mas são detalhes, pessoal, que complementam esse tema principal. Ou seja, não são o foco ali do meu texto. Então, muito cuidado, pessoal, porque se vocês forem lá procurar, isso vai se encontrar ali, isso vai estar ali no teu texto, mas justamente para enganar você. Tá? Ou seja, percebam que vai ser só um pequeno detalhe, que nós temos uma temática global, geral, então ali, que é essa que a gente está buscando. Isso vale, pessoal, para a primeira questão, tá? Que é a questão 7, então, aqui desse nosso primeiro texto, e vai valer também para a questão número 10, tá? Que vale daí para o segundo texto. Aqui eles colocaram o seguinte, ó. In diesem Text geht es um. Ou seja, esse texto trata de um projeto, né? Agora eles vão falar, né? Geht es um ein Projekt das. Esse projeto o quê? O que esse projeto faz? Eles vão falar, nós temos uma temática principal, então, um objetivo principal geral desse projeto aqui, e ali dentro eles vão colocar outros detalhes, só que aqueles detalhes ali, pessoal, não são a temática principal, mas sim complemento, né? Elas são parte, então, desse negócio macro, então, vamos dizer assim. O negócio macro, né? O nosso globales Verstehen, é o que a gente está atrás dessas duas questões. Então, gravem, pessoal, no Aufgabe Nummer 7, tá? Do Lesen Teil 2, e no Aufgabe Nummer 10, sempre vai ser relacionado ao nosso globales Verstehen. Depois, as outras duas questões, no caso daí 4, né? 2 para cada uma dos textos, são a respeito daí de detailliertes Verstehen. A gente vai ter que buscar no detalhe ali no texto, tá? As outras daí, então, vão ser questões de detailliertes Verstehen. Beleza? Meine Lieben, não se esqueçam, tá? Verstehen, né? Verstehen. Tá? Então, não se esqueçam desse detalhe. As questões 7 e a 10, elas serão sobre o globales Verstehen. Qual que é a temática central, principal aqui desse texto.
Tranquilo? Madeline, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos acompanhar então agora esse texto, tá? Para vocês poderem então ler. Depois nós vamos ler ali também as nossas questões. E e vamos resolver isso daqui, né, pessoal, tá? Depois a gente vai fazer aquele nosso mesmo esquema, tá? Ali de baixo, na descrição do vídeo, tá? Vai estar o link lá pro formulário do Google para você preencher, então, com as suas respostas, para a gente poder acompanhando a sua evolução, ver se todo mundo, por exemplo, errou ali uma questão, daí a gente deve abordar aquilo ali, né? Ver se teve algum problema, tá? Para poder ir acompanhando, então, aí a evolução de vocês durante todo esse processo, beleza? Então, o que que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos ter que dar uma olhadinha, então, nós vamos ter que ver, então, esse nosso texto. E antes disso, né, pessoal, tá? Antes disso, vocês se lembram lá que a gente tinha falado a respeito de do nosso Überfliegen, tá? Ou seja, já mais ou menos aqui percebeu algumas coisas. O próprio título aqui já está entregando alguma coisa, tá? Mas a gente sempre vai fazer, então a gente sempre tem que praticar esse nosso Überfliegen, tá? Se a gente fosse dar uma olhadinha aqui, pessoal, olha só o que que a gente encontra, né? Olha só, nós temos aqui, ó, Zusammenarbeit, Medienaktion, Verkehrspolizei, Polizisten, Bundesländer, Geschwindigkeit, Autofahrer, Bevölkerung, Autofahrer, aparecendo mais uma vez, Kontrollaktion, wunderbar, Autofahrer, mais uma vez, Fahrzeuge, né, mais aqui, né, Durchschnitt, Kontrollmarathon, Bevölkerung, beleza, Autofahrer, aparecendo mais uma vez, Geschwindigkeit, né, já apareceu ali em cima a nossa Geschwindigkeit também. O que mais que a gente tem, pessoal? Olha aqui, ó. Olhando aqui, ó. Schnellfahrer, Autobahn. O que mais que a gente vai ter aqui? Né? Stundenkilometer, Geldstrafe, 8 Euro. Fahrverbot. Mais uma vez aqui, Strafe, Stundenkilometer. Schnell é uma palavra que está aparecendo bastante, tá? Fahr, né? Ou seja, tem alguma coisa, então, aqui, pessoal, envolvendo fahren, né? Nós temos fahren, nós temos Geschwindigkeit, nós temos Autofahrer, nós temos Kontrollaktion, nós temos Polizist, nós temos Geschwindigkeit. O que a gente já pode perceber, pessoal? Aqui, o próprio título já entrega bastante, né? Gemeinsame Aktion gegen Schnellfahrer. Ou seja, nós temos então ali uma ação em conjunto, tá? Não sabemos ainda os detalhes, contra motoristas que andam rápido. Nós estamos vendo ali, ó, uma Aktion, né? Ou seja, é uma ação, é uma Aktion, né? É uma ação, uma operação, tá? Aí nós temos ali, ó, Verkehrspolizei, ou seja, que seria a nossa polícia rodoviária, Geschwindigkeit, velocidade, Autofahrer, opa, motorista. Então o que que a gente já pode presumir, pessoal? Quando junta, né, as palavras polícia, né, principalmente polícia rodoviária, tá? Motorista e velocidade, e ainda Aktion, né, ou seja, operação, e o próprio texto, o próprio título já está entregando. O que que a gente está tendo aqui, pessoal? Nós estamos tendo alguma coisa, alguma situação envolvendo ali um controle, então, que a polícia rodoviária está fazendo em cima de motoristas, então, que andam rápido demais. Essa que é a nossa questão aqui, né? Isso que é o que a gente está... isso é o que a gente faz, né, quando a gente trabalha aqui com o nosso Überfliegen, tá? Ou seja, primeiramente reconhecer esses termos aqui, a gente já pode ter mais ou menos uma ideia do texto. Isso já facilita, pessoal, já torna o nosso texto mais tranquilo, beleza? Então já temos uma ideia do que está acontecendo aqui. O que a gente precisa fazer agora? A gente vai precisar, então, trabalhar em cima desse texto, mas primeiro, né, pessoal, a gente sempre precisa dar uma olhadinha, então, aqui no nosso Beispiel e nas nossas questões, tá? Vamos lá, então, pessoal, vamos dar uma trabalhadinha aqui em cima? Para quem não entendeu ainda, tá, pessoal, por que que a gente deve, a gente faz, o primeiro passo, né, a gente faz essa Überfliegen, tá? Ou seja, reconhecer, então, mais ou menos já ali fazendo previsões, né, sobre o que que pode tratar aquele texto ali, beleza? Esse é o primeiro passo. Por que que depois a gente já, antes da gente ler o texto por completo, por que que a gente deve partir para as questões, pessoal? Porque eu já vou saber, então, o que que o Goethe vai estar esperando de mim, e quando eu for ler o texto, eu já vou me ligar, opa, ali embaixo, ali numa das questões, falava a respeito disso, então eu vou ali no texto, naquele ponto ali, e no ponto, então, que eu já sei agora, né? Opa, eu preciso me concentrar nessa informação, porque ali embaixo tem uma questão falando sobre isso. Do contrário, pessoal, a gente vai lendo o nosso texto, né? Normalmente ali, né? Pausado, tá? De forma tranquila. Mas aqui, a partir do momento que a gente percebe, opa, tinha uma questão falando a respeito disso, a nossa atenção já deve aumentar, tá? Muito mais, beleza? A gente vai lá, daí controla ali, faz então ali, checa, né? Então ali na nossa questão, para ver se está condizente ou não, né? Ver qual que é a alternativa então correta. Wunderbar, pessoal, já fizemos as nossas previsões. Eu não sei se a gente tá certo, tá? Mas tirando ali pelas palavras que a gente acabou escolhendo, a gente já sabe, né? Opa, Schnell, motorista, polícia rodoviária, velocidade e tal. A gente já pode, então, entender, né, que é uma operação, então, da polícia para controlar, então, motoristas, né, que estão andando rápido demais, né? Que estão a uma velocidade alta. Wunderbar. Liebe Leute, esse aqui é o nosso Beispiel, tá? Nós temos aqui, então, ó,
während der Kontrollaktion, pessoal, atenção, tá? O nosso während, ele significa enquanto ou durante, né? Tá? Vamos botar aqui, ó. Durante, tá? Ou enquanto, e ele é uma preposição com o genitivo. Nós temos aqui die Aktion, né? Die Aktion. Percebam que aqui a gente está tendo, ó, während der Kontrollaktion. Por quê? Porque nós estamos tendo um genitivo. E para quem não se lembra, o nosso die feminino de Aktion, quando a gente tem uma preposição ou algo ali, não um caso ali, então, que está carregando o genitivo, ele vai virar der. Por isso, né, während, né, durante essa operação, então, de controle, nós temos aqui, ó, wurden 24.000 Autofahrer kontrolliert. Sind weniger Fahrer als sonst zu schnell gefahren? Oder fuhren die Autofahrer 8% langsamer? Pessoal, isso aqui é o nosso beispiel, tá? Já está comentando aqui. Depois os outros nós vamos ler. Depois nós vamos ler o nosso texto ali para que você possa também preencher, então, aí o seu gabarito, beleza? Manelim, tá aqui escrito, ó. Durante essa ação, então, de controle, foram controlados, né? Wurden, olha o nosso passivo aqui, ó. Pessoal, se você não sabe o passivo ainda, tá? Tem que revisar, tá? Vai lá no Gramática Active, dá uma olhadinha lá no passivo. Esse aqui é um passivo ainda que está sendo trabalhado no Präteritum. Ou seja, wurden kontrolliert. Foram controlados 24.000 motoristas. Beleza. B. Sind weniger Fahrer als sonst zu schnell gefahren. O que significa als sonst? Do que o normal, pessoal, do que normalmente. Ou seja, durante dessa operação, menos motoristas, então, eles andaram rapidamente do que normalmente acontece, tá? E depois, na C, nós temos fuhren. Mateus, o que é fuhren? Pessoal, isso aqui é o pretéritum, ou seja, o pretérito do nosso verbo fahren. Tá? Fahren, fuhren, né? Fuhren die Autofahrer 8% langsamer. Ou seja, que os motoristas, então, eles dirigiram 8% a menos, ou seja, 8% mais devagar do que normalmente eles dirigem. Beleza. Depois ali, pessoal, nós vamos conseguir, tá? Nós vamos, quando a gente trabalhar ali com o nosso texto, nós vamos conseguir daí descobrir ali a nossa resposta, tá? Fica então preso aqui já, né, com isso daqui em mente, tá? E agora eu vou simplesmente ler com vocês, então, aqui as nossas próximas questões. Esse daqui eu li por causa do Beispiel, mas agora aquelas questões que estão para valer, né? Nós vamos ter que ler aqui primeiramente, tá? Só em alemão, só para vocês analisarem e ver o que vocês conseguem descobrir aí, ó. Beleza. Nós temos ali, pessoal. In diesem Text geht es um eine große Polizeiaktion gegen zu schnelles Fahren. In diesem Text geht es um B. Strengere Strafen für schnelle Autofahrer. Oder C. In diesem Text geht es um eine bekannte Methode der Verkehrspolizei. Aber Nummer 8. Die geplante Kontrollaktion sollte ursprünglich geheim bleiben. B. Die geplante Kontrollaktion war für die Medien kein interessantes Thema. C. Die geplante Kontrollaktion wurde vorher durch die Medien bekannt gemacht. Olha lá, liebe Leute. Nummer 9. Der Fahrer, der am schnellsten gefahren ist, muss 176 € Strafe zahlen. B. Der Fahrer, der am schnellsten gefahren ist, darf ein Vierteljahr lang kein Auto fahren. Oder C. Der Fahrer, der am schnellsten gefahren ist, war erst 19 Jahre alt. Temos mais ou menos algumas ideias do que está acontecendo aqui. Nós vamos precisar daí ainda ler ali o nosso texto, né, para descobrir quais respostas aqui estão corretas. Pessoal, por que eu leio cada uma das alternativas junto com essa parte aqui? Porque o que acontece que vocês, às vezes, tá, vocês se perdem, tá? Vocês ficam só focados aqui na A, B ou na C e se esquecem ao que está se referindo aqui. Então, tinha, por exemplo, lá um exemplo lá, eles falavam que, como é que era lá o exemplo? Que eles falavam que os pesquisadores, eles diziam tal coisa. E ali mostravam nas questões de A, B ou C, eles diziam que determinado grupo de pessoas pensava tal coisa, estava lá no texto. Aí o pessoal acabava marcando essa daqui, só que eles esqueciam, pessoal, que aqui estavam falando a respeito dos pesquisadores. O que os pesquisadores estavam falando sobre aquilo ali?
tá? E o Goethe, ele coloca justamente esse tipo de coisa que é para você cair, que é para você ficar desatento. Então, sempre leiam, pessoal, aqui essa parte, tá? Junto com cada uma das alternativas. Como eu fiz. Der Fahrer, der am schnellsten gefahren ist, muss 176 Euro Strafe zahlen. Der Fahrer, der am schnellsten gefahren ist, darf ein Vierteljahr lang kein Auto fahren. Der Fahrer, der am schnellsten gefahren ist, war erst 19 Jahre alt. Essa sempre leiam, pessoal, para vocês se manterem, tá? O foco tá aqui, né? Aqui que tá em nossa informação principal, que a gente precisa, então, se atentar para a gente poder conferir lá no nosso texto, beleza? Manelim, vamos dar uma olhadinha, então, no nosso texto aqui, Gemeinsame Aktion gegen Schnellfahrer. Eu vou botar mais uma vez, como a gente fez lá para o nosso, também ali para o nosso Lesen Teil 1, vou botar aqui a nossa voz, então, para ir acompanhando aqui esse texto, tá? Já para vocês irem praticando o Hören de vocês também, para vocês irem praticando a pronúncia direitinho, a Satzmelodie, obviamente que eu poderia ler isso aqui com vocês também, mas para não ficar repetitivo, né, já que daqui a pouco nós vamos ler junto, tá? Vamos botar aqui, então, né, de fato, então, essa voz, então, ali, né, do alemão padrão mesmo, né, para a gente ouvir, beleza? Manelim, olha só o que nós vamos ter aqui agora. Então, vamos lá acompanhar aqui, então, o nosso texto sobre a nossa Aktion, então, Gemeinsame Aktion gegen Schnellfahren. Beleza, vamos lá, então. Leitura. Tá ali, pessoal, tá? Vamos acompanhando. Eu vou sumir aqui para você acompanhar direitinho daí, beleza? Liebe Leute, vamos lá, então. In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hat vor wenigen Tagen in Zusammenarbeit mit den Medien eine ungewöhnliche Aktion der Verkehrspolizei stattgefunden. 24 Stunden lang haben 4000 Polizisten in den beiden Bundesländern zum ersten Mal gleichzeitig die Geschwindigkeit von Autofahrern gemessen. Die Medien hatten in den Tagen davor die Bevölkerung über die geplante Kontrollaktion informiert. Die Autofahrer wussten also genau, was geschehen würde. Die Bilanz ist positiv. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel waren 24.000 Autofahrer zu schnell. Das waren rund 3% der kontrollierten Fahrzeuge, an anderen Tagen sind es im Durchschnitt 8%. Das starke Interesse der Medien am Kontrollmarathon hat offenbar zu einer positiven Reaktion der Bevölkerung geführt. Die meisten Autofahrer sind verantwortungsbewusster gefahren und haben sich an die Geschwindigkeitsregeln gehalten. Viele haben erkannt, dass schnelles Fahren sie nicht viel früher ans Ziel bringt. In Nordrhein-Westfalen wurde der schlimmste Schnellfahrer auf einer Autobahn im Raum Düsseldorf fotografiert. Statt der erlaubten 60 fuhr er 176 Stundenkilometer. Nun erwarten ihn eine Geldstrafe von 680 Euro und 3 Monate Fahrverbot. Mit einer hohen Strafe muss auch ein 19-jähriger Fahranfänger rechnen, der bei Braunschweig in einer geschlossenen Ortschaft 66 Stundenkilometer zu schnell war und außerdem Alkohol getrunken hatte. Bom, wunderbar, Manelim. Aqui, então, esse foi o nosso texto, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, então. Olha só. Deixa eu apagar aqui, né, para ficar um pouquinho mais limpo aqui pra gente começar aqui do zero, então. Meine Lieben, tá ali então, Gemeinsame Aktion gegen Schnellfahrer. Analisando aqui primeiramente. Während der Kontrollaktion wurden 24.000 Autofahrer kontrolliert, sind weniger Fahrer als sonst zu schnell gefahren, fuhren die Autofahrer 8% langsamer. Beleza, esses números apareceram ali, nós vamos ter que checar então essas informações, beleza? E depois já para nós termos aqui então, qual que trata, né? Qual que é o tema principal do texto, tá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui primeiramente. Olha só. In diesem Text geht es um. Esse texto trata de. Percebe, pessoal, que a gente vai analisar o nosso texto ali ainda, tá? Estamos revisando agora, analisando aqui nesse ponto agora, tá? Você já pode, então, se você já baixou aí o seu PDF, né? Se você tem a possibilidade, né, de olhar aqui o texto inteiro, que você possa, então, agora preencher aqui as questões de acordo com o que você descobriu, esse agora que é o momento, tá, pessoal? Porque agora a gente vai começar aqui, então, a resolver as nossas questões, tá? Agora, a partir de agora, né, que eu vou passar, então, a tradução para você, para ver se você compreendeu de fato o que está sendo dito aqui. Tranquilo? Meine Lieben, olha só. Nummer 7. In diesem Text geht es um. Esse texto trata de eine große Polizeiaktion gegen zu schnelles Fahren. Ou seja, trata de uma grande operação da polícia, então, contra a direção rápida, vamos dizer assim, né? Contra motoristas, né, que andam rápido.
Oh, in diesem Text geht es um. Esse texto trata de strengere Strafen für zu schnelle Autofahrer. Ou seja, Strafe, tá, pessoal? Strafen são punições, tá? No caso aqui, multas, né? A gente vai ver ali o termo Geldstrafe, né? Que seria uma multa daí que tu paga alguma coisa. Mas Strafe significa uma punição, uma penalidade, tá? E streng significa algo rígido, né? Ou seja, penalidades mais rígidas, então, para motoristas, tá? Que andam rápido demais, beleza? Depois na nossa C, eine bekannte Methode der Verkehrspolizei, ou seja, um método bekannt, né, que significa um método conhecido da nossa polícia rodoviária. Pessoal, vamos pensar o seguinte, o próprio título já está dizendo o quê? Olha só, Gemeinsame Aktion gegen Schnellfahrer. O título já diz, e geralmente o título, pessoal, é o nosso Globales Verstehen. Percebam que aqui a gente já tem uma alternativa que fala basicamente isso, está falando quase que exatamente isso, né? Eine große Polizeiaktion gegen zu schnelles Fahren. Só percebam, tá? Essa daqui já é a nossa resposta. A gente já pode deixar marcado isso aqui vocês vão perceber, tá? Mas essa daqui, se o título já está falando isso, é disso que trata aqui então o nosso texto. Beleza? Você já leu ali, né? Você acompanhou ali também quando a gente estava vendo toda essa transcrição ali. Isso é o que está falando aqui o texto. E vocês vão perceber, tá? Agora que a gente vai abordar ali em detalhes, eles falam a respeito, tá? De multas, né? De penalidades, de punições para quem anda rápido demais, tá? Para quem anda zu schnell. Eles falam ali a respeito de eine Methode der Verkehrspolizei. A grande questão é, será que esse método ali, ele já era conhecido? Será que foi algo meio que inusitado, tá? Vamos analisar ali. Mas o próprio título, pessoal, já está mais ou menos entregando para a gente. Perceba que a gente observou ali antes, né? Agora eu já apaguei aqui, mas o que a gente observou era coisa, ó, Geschwindigkeit, Autofahren, ou seja, velocidade e Verkehrspolizei. A gente juntando todas as palavras, a gente já presumiu que estavam falando, então, a respeito de uma operação contra motoristas, né, que andam rápido demais, tá? Então, eu queria falar com vocês a respeito desse zu schnell, tá? Esse zu schnell, zu schnell. Vamos dar uma olhadinha aqui do lado, tá? Prestem bastante atenção, pessoal. Isso aqui é um detalhe, tá? Muito importante. Esse zu, quando eu falo... Vamos supor assim, ó, o seguinte, ó. Eu tenho uma bolsa, tá? Eu tenho uma bolsa, né? Uma bolsa seria die Tasche, tá? Eu vou dizer die Tasche ist schwer. Tá? Olha só, a bolsa está pesada. Die Tasche ist schwer. Beleza? A bolsa está pesada. Eu posso dizer agora, die Tasche ist sehr schwer. Die Tasche ist sehr schwer. Ou seja, a bolsa ela está muito pesada. Só nessas duas situações, tá? Ó, die Tasche ist schwer. Beleza, ela está pesada, mas eu consigo carregá-la ainda. Die Tasche ist sehr schwer. Pô, ela está pesada, né? Ela está bem pesada, mas eu consigo carregar ainda. Agora, se eu dissesse o seguinte, ó, die Tasche ist zu schwer. Aí eu não consigo carregá-la mais, pessoal. Ela está pesada demais. Então, toda vez que vocês tiverem, tá, esse zu plus um adjetivo, quando a gente tiver um adjetivo, nós vamos ter, então, alguma coisa demais. Eu posso estar pesado demais, posso estar quente demais, pode estar... Se eu pegasse, por exemplo, agora aqui uma roupa, aí eu dissesse, vamos supor o seguinte, ó, vamos botar mais um exemplo aqui para vocês entenderem. Das T-Shirt ist eng. Ou seja, a camiseta está curta, né? Está apertada, está apertada. Mas eu posso dizer também, das T-Shirt ist sehr eng. Ist sehr eng. Essa camiseta que ela está muito apertada, né? Ela está bem apertada. Mas eu consigo ainda vestir ela. Agora, se eu dissesse, né? Das T-Shirt ist zu eng. Ela tá me apertando, né? As banhas, né? Saindo pra tudo quanto é canto, né, pessoal? Tá? Mas, ou seja, eu não consigo mais usar ela. Eu não consigo usar ela. O pessoal aí do Rio Grande do Sul, por exemplo, pessoal que gosta de tomar chimarrão, tá? Se eu dissesse, por exemplo, ó, das Wasser ist heiß, ok? Beleza? A água tá quente, né? Tá? A água de chimarrão tá quente, é assim que a gente toma o chimarrão, né? Depois nós temos ali, ó, das Wasser ist sehr heiß. Opa, dá aquela queimadinha ali no bico, né? Mas a gente continua tomando ainda, né? Logo depois, né? Abre a térmica ali, espera esfriar um pouquinho, beleza? Já dá pra gente continuar tomando mais tranquilamente. Tá? Mas mesmo que ela estivesse sehr heiß, a gente consegue tomar ainda. Agora, se eu dissesse, pessoal, das Wasser ist zu heiß, não consigo tomar. Tá? Ele tá pelando mesmo, queimando o bico ali, não dá para botar a boca na bomba da cuia de chimarrão. Beleza? Então tá aqui, pessoal, esse zu, junto com adjetivo, ele significa alguma coisa demais, tá? Então vocês estão falando a respeito de zu schnell, é rápido demais, ou seja, ultrapassou o limite daquilo que é aceitável. Ok? Beleza?
que mais que nós temos aqui, pessoal? Beleza, eine bekannte Methode der Verkehrspolizei, tá? Quando a gente fala a respeito de bekannt, tá? Bekannt significa conhecido. Tanto que eu posso dizer, né, ein Bekannter von mir, né? Ou seja, um conhecido meu, tá? Bekannter significa conhecido. Vamos começar então agora, pessoal, já temos aqui agora a respeito do nosso texto. Vamos dar só mais uma olhadinha aqui na nossa arte. Die geplante Kontrollaktion, ou seja, essa operação, então, essa operação de controle, então, geplant, pessoal, vem do nosso verbo planen. Olha lá, ó, gemeinsam etwas planen, tá? Plan, tá aqui, ó, olha só a raiz do verbo. É ela que traz sempre o significado do nosso verbo, ele que carrega esse significado do nosso verbo. Se nós temos ali, ó, planen, e nós temos geplante, significa algo, então, que foi planejado, né? Esse aqui é o nosso Partizip 2, tá? Die geplante Kontrollaktion sollte ursprünglich geheim bleiben. Meu Deus, Matheus, o que é ursprünglich, né? O que é geheim? Pessoal, ursprünglich significa, vamos dizer assim, ó, em princípio, tá? Ou seja, nos primórdios, né? Ou seja, essa operação aqui, então, né, planejada, ela deveria, então, permanecer em segredo, tá, pessoal? Geheim bleiben significa em segredo, tá? Ela deveria, então, permanecer originalmente, tá? Originalmente, tá? Nos primórdios ali, em princípio, né? Ela deveria, então, permanecer em segredo, ok? B. War für die Medien, ou seja, foi para a mídia, né? A mídia no geral, pessoal, no sentido, os jornais, tá? Kein interessantes Thema. Opa, palavra negativa. Cuidado, né, pessoal? Ou seja, não era interessante, então, ali para os jornais, não era interessante para a mídia. Não era um tema interessante para eles. Beleza. Die geplante Kontrollaktion wurde vorher, ou seja, antes, né? Vamos tirar o vermelho aqui para vocês não acharem que é uma palavra negativa. Vorher significa antes, tá? Antecipadamente. Durch die Medien, ou seja, através da própria mídia. Opa, eu fiquei na frente, né? Durch die Medien bekannt gemacht. Aqui, pessoal, nós temos uma junção de dois verbos, tá? O que significa bekannt gemacht, bekannt machen, né? Não dois verbos, né? Nós temos ali um adjetivo e o nosso verbo. Bekannt machen, pessoal, significa tornar conhecido, tá? Trazer à tona. Tornar alguma coisa, então, conhecida. Ou seja, é como se fosse publicar aquilo ali, tá? Tornar conhecido, bekannt machen. Beleza? Perceba que apareceu mais uma vez aqui, ó, bekannt, né? Bekannt, já tinha aqui em cima, ó, bekannte, né? Conhecido também, ok? Então, vamos dar uma olhadinha, então, no que a gente tem na nossa Nummer 9 ainda, né? Temos aqui embaixo, tá? Der Fahrer Nummer 9. Der Fahrer, der am schnellsten gefahren ist. Então, muitos de vocês, tá? Continuam tendo problemas aqui com o nosso comparativo e com o nosso superlativo. Cuidado, tá, pessoal? Que isso aqui é temática lá do nosso A1, né? Então, nós temos ali, ó, schnell, né? Nós temos o nosso adjetivo schnell. Se eu quiser agora fazer o meu vamos botar aqui, ó, direitinho, ó. Vamos botar aqui assim, pessoal. Olha só. Adjetivo, tá? Esse aqui é o meu adjetivo, schnell. Para quem não sabe o que é um adjetivo, pessoal, um adjetivo é uma palavra que atribui características, qualidades a um ser. Vocês estão falando a respeito de um Fahrer, né? De um motorista que ele é schnell, eles estão atribuindo uma característica para ele, uma qualidade para ele, então, que é de ser rápido. Agora a gente tem aqui, pessoal, o nosso comparativo. O que é o nosso comparativo? O nosso comparativo, eu estou comparando duas coisas. Eu posso dizer, o motorista A, ele é mais rápido que o motorista B. Nesse caso, em alemão, esse nosso comparativo, ele é construído através do acréscimo desse sufixo ER ali no final. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu adjetivo mais a terminação em ER e eu vou ter o meu comparativo. Se eu digo que algo é grosso, eu digo que algo é grande, quando eu falo que algo é größer, eu digo que esse algo, então, ele é maior. Se eu digo que algo é langsam, ou seja, devagar, se eu falar agora langsamer, seja acrescentando esse R, eu vou dizer que é mais devagar. E o que é o nosso superlativo, pessoal? O superlativo, ele é a forma, eu tenho algo que é rápido, eu tenho alguém que é mais rápido, mas eu tenho aquela pessoa que é o mais rápido. Ou seja, alguém que foi daí am schnellsten. Isso aqui, pessoal, é o nosso superlativo, tá? O super, né? O supra-sumo de todos, tá? Ou seja, o nível mais alto. Como que a gente monta isso, pessoal? A gente pega o nosso adjetivo, tá? A gente primeiro bota esse am aqui, pega o nosso adjetivo e acrescenta, então, esse sufixo aqui, ó, amsten, né? Esse sten aqui, ó, sten, tá? Aí eu vou ter agora ali, ó, adjetivo, schnell, rápido, schneller, ou seja, com ER, mais rápido, am schnellsten, o mais rápido. Pensem nisso daqui, pessoal, para vocês nunca mais se esquecerem, tá? Mas pensem nisso daqui como se fosse um pódio, tá? Vamos botar aqui um pódio, olha só que legal.
pódio, beleza. Esse aqui é o terceiro colocado, esse aqui é o segundo, esse aqui é o primeiro, para vocês nunca mais esquecerem disso daqui. Então, eu tenho que o meu corredor, tá? Pensa na Fórmula 1. O meu corredor, que tirou em terceiro lugar, ele foi Schnell, beleza? O meu corredor que ficou em segundo lugar, vocês concordam que ele foi mais rápido que o terceiro? Ou seja, ele foi schneller, tá? E o nosso primeiro colocado, ele foi o mais rápido. Ele foi am schnellsten, tá? Para vocês nunca mais esquecerem, pessoal. Tá? Para quem não teve, né, o A1 aí comigo, tá? Isso aqui eu explico lá, né, no meu A1, tá? Para o pessoal nunca mais se esquecer, beleza? Ah, Matheus, se for alguma coisa que for o contrário, por exemplo, se for algo que é pequeno, né? A gente inverte o pódio, tá, pessoal? Vamos inverter o nosso pódio aqui, ó. Aqui tá o nosso terceiro, aqui tá o nosso primeiro e aqui tá o nosso segundo, tá? Isso aqui é o nosso pódio invertido agora, né? Tá ali, ó. 1, 2, 3. Pessoal, eu tenho alguém que é pequeno, né? Eu tenho alguém que é klein. Mas esse que está em segundo colocado aqui, ele vai ser kleiner, ou seja, ele é menor ainda. Tá? Ou seja, o nosso terceiro aqui, ele tem esse tamanho, o 2 aqui ele vai ter esse tamanho, kleiner, e nós vamos ter o primeiro colocado, né? Só que agora no sentido contrário, né? Am kleinsten. Esse aqui, pessoal, é o menorzinho de todos ali, tá? É o menorzinho de todos, né? Ficou aqui embaixo, ó. E aparecendo, né? Isso aqui, ó, tá? Ali, ó. Nosso menorzinho de todos. Am kleinsten, kleiner e kleiner. Tem algo que é pequeno, menor, menor ainda. Daí é o nosso pódio invertido, pessoal. Tá aqui, então, uma revisãozinha para você dos nossos comparativos e do nosso superlativo, hein? E aqui, pessoal, quando eu falo daí zu, mas o adjetivo, né, que alguma coisa é demais, tá? Ou seja, zu schnell, né? Ou seja, extrapolou, então, ali o limite daquilo que era permitido, hein? Wunderbar. Então tá ali, pessoal. Der Fahrer, der am schnellsten gefahren ist. Matheus, o que é essa vírgula? O que é esse der ali sozinho, né? Não tem nada ali, não tem nenhum substantivo, né, depois dele. Pessoal, isso aqui são as nossas relativ... Esse aqui é um relativo pronomen, tá? Isso aqui é um relativo pronomen. E aqui a gente está fazendo, a gente está montando, tá? Uma Relativsatz. Matheus, o que é uma Relativsatz? É uma frase relativa, ou seja, esse relativo pronomen, ele está relacionado a algo que foi falado anteriormente. Eu estou dizendo aqui, ó, o motorista que, ou seja, o motorista o qual dirigiu da forma mais rápida possível, né, que foi o mais rápido, tá? O motorista o qual, né, dirigiu da forma mais rápida, ele então, o que aconteceu com ele? Ele muss 176 Euro Strafe zahlen. Olha só, pessoal, ele vai ter que pagar uma multa de 176 euros. Der Fahrer, der am schnellsten gefahren ist, o motorista que andou mais rápido, darf, ou seja, ein Vierteljahr lang kein Auto fahren. Ou seja, ele não pode, então, dirigir carro, né, por um quarto de ano. Vocês podem estar se perguntando, Vierteljahr. Matheus, o que é ein Vierteljahr? O que seria, pessoal, um quarto de ano? Olha só como aqui agora tem que saber matemática, né? E aí, pessoal, falem para mim, o que seria um quarto de ano? Vamos vir aqui, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, nesse ein Vierteljahr. Tá? Olha só. O que é um quarto de ano? Né? Nós temos aqui um quarto de ano. Só um ano, né? Ein Jahr. Quantos meses tem? Um ano tem 12 meses, né? Also 12 Monate. Ok? O que é esse um quarto, pessoal? Um quarto de ano. Eu estou pegando dividindo o meu ano aqui em 4 partes. Eu estou ficando com uma parte dele só. Tá? Eu pego aqui então o meu 12, né? Divido por 4, eu vou ter 3 meses, né? Tá, ficou ali pro ladinho, tá? Deixa eu voltar para cá. Ali, ó. Ou seja, um quarto de ano, pessoal, eu estou dividindo o meu ano em 4 partes, ou seja, 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, e estou pegando uma parte dele. Isso aqui significa, então, 3 meses, tá? Um quarto de ano. Um quarto de ano significa 3 meses. Se eu falasse, por exemplo, olha só, ein Jahr significa um ano. Vou anotando isso aqui, pessoal. Ein halbes Jahr significa meio ano, ou seja, 6 meses. Tá? Depois nós temos, se eu tivesse, pessoal, aqui, ó, ein Dreivierteljahr, vamos botar aqui, ó, ein Dreivierteljahr. Ó, isso aqui agora, tá? O que seria Dreiviertel? Dreiviertel, isso aqui seria 3 quartos de ano. E no 1 quarto, né, no ein Viertel, a gente dividiu nosso ano em 4 partes, né, e a gente
Pegou uma parte dele só, ficaram 3 meses. Se agora eu pegasse, pessoal, eu dividisse o meu ano, né, mais uma vez em 4 partes, seja 3, 3, 3, 3, e pegasse 3 partes, eu vou ter 3, 6, 9. Ou seja, ein Dreivierteljahr é equivalente a 9 meses. Tá? Ein Dreivierteljahr. Muito cuidado, pessoal, tá? Muito cuidado que isso aqui pode aparecer esse Dreiviertel. Beleza? Agora ali só estou falando, né? Ein Vierteljahr, isso aqui significa, então, um quarto de ano, né? Um quarto de ano, que é equivalente, então, ali a 3 meses. Quarto de ano é equivalente, então, a 3 meses, né? E do meu ano em 4 partes, né? E eu pego uma delas só. Ou seja, um quarto de ano são 3 meses. Ok? Mano, ali, várias coisas, né? Vários detalhes, né, pessoal? Tudo isso para acrescentar aí para vocês, tá? Para vocês não caírem em nada que o Goethe pode trazer para vocês. Wunderbar. Depois, o que nós temos? Número 9. Der Fahrer, der am schnellsten gefahren ist, ou seja, o motorista que andou mais rápido, ele só tinha, né? Ele tinha só, né? Erst 19 Jahre alt. Ele só tava com 19 anos. Beleza? Não sabemos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Wunderbar. Liebe Leute. Espero que você já tenha, então, marcado e agora, né, que você tenha compreendido, então, as questões, tá? Agora, né, se você já marcou lá, então, no Google Formulário, então, vem aqui comigo agora pra gente ler o nosso texto e conferir, então, as nossas respostas. Olha ali, tá ali, ó. In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, opa, já começou aqui, Matheus, o que é Nordrhein-Westfalen, o que é Niedersachsen, tá? Se você não teve, então, Landeskunde no seu Deutschkurs, só Niedersachsen e Nordrhein-Westfalen são estados, tá? São estados ali da Alemanha. Tá aqui em cima, então, Niedersachsen, tá? E Nordrhein-Westfalen, tá? Nordrhein-Westfalen é, inclusive, o estado, né? Onde eu morei aqui, lá na Alemanha, tá? Eu morava numa cidade bem perto aqui, né? De Dortmund, tá? Que era Hagen. Tá? Então, tá ali, né? Hagen, ali pertinho de Dortmund, perto de Düsseldorf, perto de Essen. Wunderbar. Pessoal, são 2 estados, então, tá? 2 estados da Alemanha, né? Nós temos lá depois Berlim, nós temos Hamburg, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, assim por diante, Bayern, né? Baden-Württemberg estão aqui embaixo, né? Que é o sul da Alemanha. Opa, sumiu aqui agora, já vamos voltar lá para cima. Tá ali então, pessoal. In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hat vor wenigen Tagen in Zusammenarbeit mit den Medien eine ungewöhnliche Aktion der Verkehrspolizei stattgefunden. Então, eu já falei para vocês, tá? Não pode para a prova sem saber o que é o verbo stattfinden, tá? Então, toda vez agora que vocês se depararem, tá? Vocês têm que conhecer bem o perfect, né? Mas toda vez que vocês se depararem com o verbo haben, tá? Seja lá qual o formato aqui, né? Habe, vamos botar aqui, ó, habe, o formato do hast, né? O hast, o hat, o haben. Toda vez que vocês verem isso aqui nos textos, pessoal, já dá uma olhadinha lá no final. Dá uma olhadinha no final aqui da tua frase para saber qual que é o verbo que tá ali. Porque hat stattgefunden, pessoal, isso aqui significa que aconteceu. Tá? Então, tu já vai saber, ó. Opa, em Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, então, aconteceu. Vor wenigen Tagen, ou seja, alguns dias atrás, vor wenigen Tagen, in Zusammenarbeit, ou seja, em trabalho conjunto, tá? Ou seja, em cooperação mit den Medien. Só a palavra Medien, tá? Ela significa a mídia no geral, ou seja, vão lá os jornais, tá? Rádios, né? Televisão e tudo mais. Eine ungewöhnliche Aktion. Matheus, o que é ungewöhnlich? Pessoal, ungewöhnlich é algo que não é habitual, algo que é inusitado, tá? Eine ungewöhnliche Aktion der Verkehrspolizei. Então, nós temos aqui a palavra Polizei e nós temos a palavra Verkehr, ou seja, é a polícia do trânsito, né? A nossa polícia rodoviária. 24 Stunden lang, ou seja, durante 24 horas a fio, haben. Olha só, pessoal, vimos o haben aqui, vamos lá dar uma olhadinha já no final, ó. Haben gemessen. Ali, ó, haben gemessen. Então, messen, tá? A palavra messen, ela significa medir. Ou seja, durante 24 horas a fio, 4.000 policiais, então, mediram em den beiden Bundesländern, ou seja, em ambos os estados, tá, pessoal? Tá aqui, ó, Bundesland é um estado, Bundesländer seriam os estados, ou seja, em ambos os estados, no caso Nordrhein-Westfalen e Niedersachsen, zum ersten Mal, já vimos, né, pessoal, zum ersten Mal, na primeira vez, zum ersten Mal, gleichzeitig, olha só, pessoal, vamos tentar identificar as palavras, né? Nós temos aqui a palavra Zeit
E nós temos aqui a palavra gleich. Gleich significa igual, Zeit significa tempo, em tempos iguais, ou seja, ao mesmo tempo. Zum ersten Mal, pela primeira vez, ao mesmo tempo, die Geschwindigkeit, falem comigo, pessoal, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Ou seja, policiais mediram por 24 horas a fio em ambos os estados, pela primeira vez, ao mesmo tempo, a velocidade de motoristas, né, de carro, então, de motoristas de carro, né? Já lemos ali o gemessen, tá? Por isso a gente pegou o nosso rabo e já viu, então, ali que eles mediram, então, 4.000 policiais, né, fizeram, então, essa medição, então, né, da velocidade dos motoristas nos dois estados. Die Medien ou seja, os meios de comunicação, né? Die Medien hatten. Olha ali, pessoal. Hatten, vamos dar uma olhadinha lá no final. Identifica o verbo, opa, informiert. Ou seja, as mídias, né? Os meios de comunicação, então, informaram nos dias anteriores davor, mais uma vez aqui o nosso vor, já tínhamos ele aqui em cima, davor, die Bevölkerung. Pessoal, Bevölkerung significa a população, über die geplante Kontrollaktion. Ou seja, os meios de comunicação informaram dias anteriores, então, à população a respeito dessa ação, então, que foi planejada, né? Geplante. E eles foram, então, a mídia, tá? Os meios de comunicação, então, informaram aí a população. Beleza. Olha ali, o que mais que a gente tem ali agora? Olha só. O informiert, beleza? Estou indo aqui pro ladinho. Ali, ó. Die Autofahrer, olha só, pessoal, o que eles estão falando aqui, ó. Die Autofahrer wussten also genau, os motoristas, então, eles sabiam exatamente was geschehen würde. Ó, esse verbo aqui, anotem, por favor, tá? Geschehen. Geschehen, ele é um sinônimo do verbo passieren. Was ist passiert? O que aconteceu? Was ist geschehen? O que aconteceu? Ou seja, os motoristas, então, eles sabiam exatamente, eles estavam sabendo exatamente o que estaria acontecendo, tá? Se a gente for voltar lá, pessoal, estava sendo dito alguma coisa, né, a respeito que o negócio devia ser, estava sendo mantido, então, em segredo, né, pessoal? Olha ali, ó. Die geplante Kontrollaktion, ou seja, essa operação, então, que foi planejada, sollte ursprünglich, pessoal, geheim bleiben. Ela deveria, então, ficar em segredo? Não, pessoal. A população, ela foi informada sobre aquilo ali. Tá? Depois, ó, war für die Medien kein interessantes Thema. Pessoal, se os meios de comunicação informaram a população a respeito daquilo ali, já que foi algo que foi inusitado, né, que a polícia rodoviária resolveu fazer, como que isso, pessoal, não foi, não era um tema interessante ali para eles? Com certeza era. Tá? Die geplante Kontrollaktion wurde vorher durch die Medien bekannt gemacht, ou seja, foi trazida à tona, né? Foi tornada conhecida, não dá pra gente falar isso, né? Mas eles divulgaram, então, tá? Foi divulgado, né? Divulgado, então, através dos meios de comunicação, a operação, então, de controle. Com certeza, pessoal. O que eu quero trazer mais uma vez para vocês, tá? Eu já falei para vocês lá nas nossas 7 chaves do aprendizado, tá? Pessoal, não se trata, por favor, tá? Não se trata só do porquê que uma alternativa está correta, mas também do porquê que as outras estão erradas. Então trabalhem dessa maneira, tá? Descubra o porquê que as outras alternativas não podem ser certas. Se chegar em algum momento, tá? De você não encontrar a resposta diretamente, olha só a frase, né? Que eu já falei algumas vezes, ó. Não encontrou a resposta diretamente, vai por eliminação. Se a gente fosse eliminar essas duas aqui, a gente chegaria na nossa resposta correta, pessoal. Aquilo que sobra é o correto. Se eu consigo, de fato, eliminar duas alternativas ali que estão erradas, aquilo que sobra é o correto. Tá? Ou seja, foi transmitido pela mídia, pelos meios de comunicação. Sim, pessoal, eles divulgaram isso aqui para a população. Inclusive, eles falam aqui, ó, os motoristas de Autofahrer wussten also genau, eles sabiam exatamente o que iria acontecer, que a polícia iria fazer essa operação aí de controle, então, de velocidade. Olha só o que eles dizem, ó, die Bilanz, né, o balanço, ele é positivo. Olha só, positivo. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel waren 24.000 Autofahrer zu schnell. Das waren rund 3% der kontrollierten Fahrzeuge. Ou seja, lá em Nordrhein-Westfalen, por exemplo, né, zum Beispiel, 24.000 motoristas, eles foram então rápidos demais, andaram rápido demais. Das waren rund. Só a palavra rund. Rund, tá? Não é cachorro, tá? Olha só a diferença de pronúncia, ó. Aqui nós temos cachorro, ó. Rund.
Rund. Rund. Agora aqui nós temos rund. Ó. Rund. Rund 3%. Ou seja, isso aqui então foi mais ou menos, tá pessoal? Rund, tá? Foi ali mais ou menos, então, aproximadamente 3% dos automóveis então que foram controlados. 24 mil representa então, pessoal, 3%, tá? 3% dos automóveis que foram controlados. Anderen Tagen sind es im Durchschnitt, outra palavra que é importante, pessoal, im Durchschnitt significa em média, em outros dias, né, foram em média, então, 8%. Ou seja, o que a gente já pode perceber, pessoal? Em outros dias, né, onde não estava tendo esse controle, eram 8%, então, dos carros que estavam andando rápido demais. Ou seja, isso daqui já teve, né, uma redução, então, para 3%, né, que representa, então, 24 mil motoristas, tá? 24 mil motoristas, então, que andaram rápido demais. Beleza. Das starke Interesse der Medien, olha só, pessoal, mais uma vez aqui eles estão falando, ó, das starke Interesse der Medien am Kontrollmarathon hat offenbar zu einer positiven Reaktion der Bevölkerung geführt. Percebam que aqui, mais uma vez, eles estão corroborando, então, das starke Interesse, ou seja, o interesse forte, então, tá? Por parte dos meios de comunicação nessa maratona de controle, hat offenbar, ou seja, offenbar, pessoal, significa aqui, ó, visivelmente, tá? De certa forma, então, visível zu einer positiven Reaktion der Bevölkerung, ou seja, reação da população. Lembrando que aqui nós temos mais uma vez um genitiv, tá? É die Bevölkerung, né? Tudo que termina com UNG é die. Então nós estamos tendo ali quando a gente vê um substantivo, né, que é die, que é feminino, e que de repente ele vira der, porque a gente está ou no dativ, né, ou no genitiv. Reaktion der Bevölkerung geführt. Isso levou então, pessoal, para uma reação, né, visível, positiva da população. Die meisten, a maioria dos motoristas sind, vamos botar aqui, ó, sind gefahren, né? Ou seja, olha lá o verbo no final. Eles dirigiram, então, verantwortungsbewusster. Meu Deus do céu, Matheus, o que é isso aqui? Essa palavra aqui, ó. Só vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Olha só. Verantwortungsbewusst. Falem comigo, primeiramente, essa palavra aqui, ó. Verantwortung. 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 Esse V-E-R, pessoal, ele tem uma pronúncia como se fosse mais ou menos um fa, né? Verantwortung. Verantwortung, que significa responsabilidade. Como adjetivo, nós vamos ter verantwortlich. Verantwortlich, tá? A pessoa que é responsável, então, por alguma coisa. E bewusst, pessoal, significa consciente, ciente, conscientemente. Tanto que nós temos o nosso substantivo das Bewusstsein, que significa conscientemente. Ou seja, conscientemente, então, eles andaram, né, com responsabilidade, tá? Verantwortungsbewusst, né? A maioria, então, dos motoristas andou, então, dirigiu com responsabilidade und haben sich an die Geschwindigkeitsregeln gehalten, ou seja, e se mantiveram, então, né, firmes ali nas regras, então, de velocidade. Regra, pessoal, regra, já vimos em exemplos anteriores, tá? Regra, né, são as regras. Vocês falam a respeito de regras de velocidade, né? Geschwindigkeit. Tá? Ou seja, isso teve um resultado, então, positivo, vamos dizer assim. Então, olha só o que a gente tem aqui, ó, antes da gente continuar, tá? Olha só aqui, ó. Während, ou seja, durante essa operação de controle, então, wurden 24.000 Autofahrer kontrolliert. Então, muito cuidado, porque esse número ele tá ali, é o que o Goethe vai querer fazer. Mas eles disseram, pessoal, que 24 mil representa só 3%, 3% der kontrollierten Fahrzeuge. Isso aqui, pessoal, 24 mil são 3% dos automóveis que foram controlados. Então, e aqui eles estão dizendo que durante essa operação foram controlados 24 mil, pessoal. Nein, tá? Das ist falsch. Tá errado, pessoal. Isso aqui representa só 3% dos automóveis que foram controlados que andaram rápido demais, tá? Que andaram rápido demais. Beleza. Depois, o que a gente tem aqui, ó? Eu vou analisar aqui a C para vocês, tá? Ali está escrito, ó, que während der Kontrollaktion fuhren die Autofahrer 8% langsamer. Que eles andaram 8% mais devagar do que normalmente. Ao que estava se referindo aqui esse 8%? Tem aqui nosso 8%. Olha só. Ou seja, 24 mil Autofahrer, né, zu schnell. Isso foi, então,
aproximadamente, né, 3% ali dos automóveis que foram controlados. Em outros dias, an anderen Tagen sind es im Durchschnitt 8%. Ou seja, pessoal, em outros dias são 8%, né? O número de 8% dos automóveis, então, que são controlados, esses 8% é que são mais rápidos, pessoal. Não significa que eles andaram 8% mais devagar do que normal. Nada a ver, pessoal. Xzinho nessa daqui, tá? Nada a ver. Ou seja, se não tem a resposta direta, vai por eliminação. Durante a operação, então, sind weniger Fahrer als sonst zu schnell gefahren. Com certeza, se normalmente nós tínhamos 8% ali andando rápido demais, agora nós temos 3%, nós temos então aqui, pessoal, como eu falei para vocês ali do comparativo. Wenig, pouco, weniger, menos motoristas, então, als sonst, né, que andaram rápido demais. Beleza? Portanto, essa daqui que é a nossa alternativa correta. Essa é a nossa B. Cuidado, pessoal, interprete, tá? Vocês têm que ter, aqui a gente tem que ter a noção de interpretar o texto, o que de fato está sendo dito ali. E o Goethe ele vai se utilizar dessas artimanhas assim, para que agora você não vai mais cair, justamente para pegar o aluno desatento. Só falar uma coisa, falar que 24 mil carros foram controlados e dizer que 24 mil carros andaram rápido demais, são coisas diferentes, pessoal. Tá? Desses 24 mil que andaram rápido demais, nós temos um outro montante ali, né, que andou dentro das regras, dentro das Geschwindigkeitsregeln. E dizer ali, por exemplo, né, que os carros andaram 8% mais devagar, pessoal, não foi falado isso. Eles falaram que 8% era, em média, então, o número de carros que andava rápido nos dias normais, tá? Sem que tivesse ali, então, essa operação da polícia. Ok? Wunderbar, weiter. Então, nós já temos aqui o nosso Beispiel, está feito. Em diesem Text gibt es uma, a gente já matou também, né? A gente já está descobrindo, né, que isso aqui se trata de uma operação da polícia, tá? Vocês perceberam que até agora, pessoal, isso aqui era um método conhecido da polícia. Não, eles falaram lá em cima que ele era ungewöhnlich, ou seja, um método inusitado da polícia. Não era, então, conhecido. E depois eles estão falando aqui, ó, strengere Strafen für zu schneller Autofahrer. Perceba que até agora não foi falado nada, pessoal, sobre multa, sobre punição, tá? Como é que isso, então, pode ser o tema principal? Eles vão falar agora, tá? Nós vamos acompanhar ali, mas não tem como ser o tema principal. Isso aqui é um pequeno detalhe, ok? Vamos ver ali, né? Der Fahrer, der am schnellsten gefahren ist, muss 176 Euro Strafe zahlen, darf ein Vierteljahr lang kein Auto fahren oder war erst 19 Jahre alt. Dann lesen wir mal weiter. Liebe Leute, nós temos ali agora, ó, viele haben erkannt, muitos reconheceram, tá, pessoal? Isso aqui é do nosso verbo erkennen. Erkennen significa reconhecer, notar, dass schnelles Fahren sie nicht viel früher ans Ziel bringt. Ou seja, muitos reconheceram, então, que dirigir rápido não leva a eles, tá? Mais uma vez aqui, pessoal, já vimos, olha só, anteriormente, né, o nosso Ziel, tá? Ziel significa objetivo, destino. Ou seja, não leva eles mais rapidamente ao seu destino. In Nordrhein-Westfalen wurde der schlimmste Schnellfahrer auf einer Autobahn im Raum Düsseldorf fotografiert. Pessoal, der schlimmste, olha aqui ó, a terminação em ST, o pior, né? Ou seja, aquele que andou mais rápido de tudo, tá? Der schlimmste Autofahrer. Ele foi fotografado, então, numa Autobahn, né? Numa rodovia. Stadt, olha só, pessoal, isso aqui é outra preposição. Nós já tivemos duas preposições aqui agora com genitiv. Uma delas aqui foi o nosso während, genitivo, agora nós temos o nosso statt, pessoal. Statt também é uma preposição com genitivo, que significa ao invés de. Anota aí, coloca no teu post-it aí, tá? Coloca nas tuas anotações, ao invés de. Ou seja, ao invés dos permitidos 60, tá? Ó, erlaubt, né? Erlaubt significa permitido, não esqueça, pessoal. Erlaubt, permitido, o contrário seria verboten. Verboten, proibido. Ao invés dos 60, fuhr er 176 Stundenkilometer. Mateus, o que é Stundenkilometer? Mateus, eu sei que Stunde é hora, né? Quilômetro é quilômetro, né? Ou seja, quilômetro por hora. Pessoal, perceba, olha aqui, ó, como que o Goethe pega o aluno desatento. Eles estão falando que o motorista mais rápido ele vai ter que pagar 176 euros de multa. Não, pessoal, ele andou a 176 km por hora. Cuidado, tá? Isso aqui a gente já pode eliminar. Não é essa alternativa aqui. Estou fazendo isso para você se confundir, porque você vai ter lido ali 176, mas ele andou a 176 km por hora, tá? Nun, agora, lembrando que nun é sinônimo de jetzt, tá, pessoal? Botem aqui do ladinho, né? Nun significa jetzt, tá? Nun,
erwarten ihn, ou seja, esperam por ele, eine Geldstrafe. Opa, olha só, primeira vez que a gente tá vendo aqui agora o termo Strafe, né? Tá ali, ó. Eine Geldstrafe von 680 Euro und 3 Monate Fahrverbot. Ou seja, além da multa de 680 euros, ele vai ter ainda 3 Monate Fahrverbot. Ou seja, olha a nossa palavrinha aqui, pessoal. Verbot, ou seja, uma proibição, então, para dirigir de 3 meses. E olha como que o Goethe colocou aqui embaixo. Olha só que interessante, pessoal. Olha só. O motorista, né, que dirigiu mais rápido, ou seja, aquele que dirigiu mais rápido, darf ein Vierteljahr lang kein Auto fahren. O que significa ein Vierteljahr? Já vimos, né, pessoal? Significa, então, 3 meses. Isso está certo, né? Está falando ali no texto, tá? Essa aqui é a nossa alternativa correta. Tá? E olha só mais uma vez como que o Goethe pode pegar vocês, né? Não vai pegar mais vocês. Eles estão dizendo que o motorista que dirigiu mais rápido, ele só tinha 19 anos. E olha onde que vai aparecer a palavra 19. E olha aqui, ó. Mit einer hohen Strafe, ou seja, com uma multa, com uma punição alta, muss auch ein 19-jähriger Fahranfänger rechnen. Então, aqui nós temos, tá, essa palavrinha rechnen, significa contar, tá? Contar com alguma coisa. Então, agora, né? Mit einer hohen, rechnen mit, tá? Rechnen mit, ou seja, contar com uma punição alta, precisa também agora contar, né, um motorista iniciante, tá? Anfänger de 19 anos, der, ou seja, o qual bei Braunschweig, ou seja, numa região lá da Alemanha, né, de Braunschweig, in einer geschlossenen, ou seja, numa Ortschaft, pessoal, um vilarejo, um lugarejo, tá? Num lugarejo lá fechado, ele dirigiu a 66 km por hora, tá? 66 zu schnell war und außerdem, e além disso, pessoal, ele ainda bebeu álcool, né? Aqui, né? E außerdem, além disso, ainda bebeu álcool. Estou percebendo, pessoal, que aqui estão falando a respeito de agora de um outro motorista. Muss auch, olha só, muss auch ein 19-jähriger. Ou seja, agora esse motorista aqui tem 19 anos. Mas o que esse motorista aqui fez? Ele andou num vilarejo a 66 Stundenkilometer zu schnell, né? Ou seja, rápido demais, lá nessa Ortschaft, nesse vilarejo. E também, e além disso, ele tinha bebido álcool. Mas não é aquele que mais andou rápido, tá, pessoal? Quem mais andou rápido vai precisar pagar, além da multa ali de 680 euros, ainda vai ter a suspensão ali da carteira, né, da licença para dirigir por um período de 3 meses, né, de um Vierteljahr. E o outro ali, né, que foi, né, que tinha bebido e tal, que andou lá no vilarejo, esse lá sim tinha 19 anos de idade, mas não foi aquele que mais andou rápido, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, foquem aqui, pessoal, nessa parte aqui, ó. O motorista que mais andou rápido, que andou mais rápido demais de todo esse controle aí. O que aconteceu com ele? Ele não vai poder dirigir por 3 meses, né? Por ein Vierteljahr, né? Ein Vierteljahr lang kein Auto fahren. Tá? Ein Vierteljahr lang kein Auto fahren. Ou seja, a nossa resposta, então, né, já está consolidada. Essa ali mesmo que está correta. Eu estava pensando lá no Dreiviertel, né? O Dreiviertel, não, tá certo, né? Ele não vai poder dirigir por 3 meses, né? 3 Monate Fahrverbot, né? E ein Viertel, né? Lang kein Auto fahren. Tá? Tranquilo, pessoal? Isso daqui foi o nosso Lesen Teil 2. Esse aqui foi o nosso Lesen Teil 2. Então, o primeiro texto, pessoal. Só o primeiro texto ainda. Lembrando que nós temos outro texto ainda. Por isso que agora, tá? Essas aulas aqui ela vai ser dividida, tá? Em 2 partes, né? Para que você possa também, para que a gente possa acompanhar, né? Em todos esses detalhes aqui, então, o que foi passado aqui, né? Tanto nosso em relação ao vocabulário, em relação à compreensão e em relação também à resolução. Liebe Leute, gostaram da aula? Gostaram de aprender aqui em relação à revisão do nosso comparativo, do nosso superlativo, ein Jahr, halbes Jahr? Estão vendo, né, como nós temos várias informações, tá, que a gente vai acrescentando aqui, né, tudo para que a gente não caia nessas questõezinhas e nessas pegadinhas aí que o Goethe tem pra gente. Beleza? Liebe Leute, ich wünsche euch viel Erfolg. A gente se encontra já para nossa próxima parte do nosso Lesen Teil 2. Um grande abraço a vocês, viel Erfolg, tá? Não esqueça de ter preenchido lá o formulário e de também, pessoal, trabalharem com esse vocabulário aqui do nosso Lesen Teil 2, tá? Atividades que vão ser postadas lá, né? Vão estar postadas já, né, lá no nosso Classroom. Tá? Grande abraço, manda ali, bis gleich, tá? Até já. Tschüss!